aqui o nosso segundo bloco da nossa terceira aula, Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A gente estava no artigo 7º, tá certo? E a gente vai continuar se debruçando sobre cada pontinho desses. A gente estava na parte 4, né? Então vamos lá. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e notificada sem demora da acusação ou acusações formuladas contra ela. 5º, toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que se prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 6º, toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou a um tribunal competente, a fim de que este decida sem demora sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura, se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos estados partes, cujas leis prevêem que toda pessoa que se vê ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedido em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Olha só, gente, o artigo 7º ele vem trazer para a gente a proteção à liberdade pessoal, a menção à audiência, né, que a gente chama de audiência de custódia, tá certo? Sobre uma prisão arbitrária e ilegal, os direitos da pessoa, né, para a proteção desse direito tão importante para a gente, que é a liberdade, que é a segurança também, são garantias para nós. E aí ele traz no artigo 7º, né, no pontinho 7 aí, ele tem acho que um dos campeões de questões em concursos, a menção ao princípio que fala para a gente de que ninguém vai ser detido por dívidas, salvo aquele que tem o inadimplemento de uma obrigação alimentar. E fica aí o questionamento sobre o depositário infiel, tá certo? Então, é importante a gente fazer agora um esclarecimento. Quanto ao depositário infiel, você vai se lembrar, tá certo? Em razão da natureza supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos e de acordo com o posicionamento atual do STF, o Pacto de São José da Costa Rica, ele veda a regulamentação do artigo 5º, né, no seu inciso 67, norma de eficácia limitada, que prevê a possibilidade de uma lei infraconstitucional prever a prisão do depositário infiel. Então, como a gente tem aqui o Pacto de São José da Costa Rica como uma norma de natureza supralegal, por ser um tratado internacional de direitos humanos, o que algumas pessoas vão trazer para a gente é o nome de efeito paralisante sobre, tá certo, o artigo da Constituição que prevê a prisão do depositário infiel. Isso daí já é algo, tá certo, de um posicionamento atual do STF. Então, vocês podem encontrar na prova, mas aquele que vai poder ser preso, né, ninguém será preso por dívida, salvo no caso de obrigação alimentícia. O depositário infiel também não vai poder ser preso em virtude da norma de um tratado internacional sobre direitos humanos ter a sua supralegalidade. O que se diz é que o artigo, né, 5º, no seu inciso que prevê a prisão do depositário infiel, ele sofre um efeito paralisante, tá certo, gente? Vamos lá. Agora para as garantias judiciais. Artigo 8º.
Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Atenção para as garantias judiciais. A. Direito do acusado ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete se não compreender ou não falar o idioma do juiz ou tribunal, B. Comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. C. Concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação da sua defesa. D. Direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente e em particular com seu defensor. Atenção! Direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha. Direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei. F. Direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento como testemunhas ou peritos de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos. G. Direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada. H. Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. 3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. 5. O processo penal deve ser público, salvo no caso que for necessário para preservar os interesses da justiça. No que tange às garantias judiciais, o pacto ele contempla o juízo, tá certo? Natural e imparcial, a presunção da inocência, a assistência de um tradutor, a ampla defesa, não autoincriminação e a possibilidade de recorrer das decisões. Garantias judiciais importantes para a gente, principalmente nas questões de prova, a gente vai encontrar muito perguntando sobre a questão do defensor, do tradutor, do intérprete, da escolha, não é? A defesa, se ela pode ser feita pessoalmente ou não, dessa escolha também do Estado, quando ela não for feita, quando alguém não for nomeado pelo próprio acusado, tá certo? Então a gente vai levar isso para a prova da gente também. Artigo 9º, princípio da legalidade e da retroatividade. Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que no momento forem cometidas não sejam delituosas de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito, se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será, por isso, beneficiado. Importante para a gente já está enraizado, tá certo? Na gente de estudar, tem outras matérias, a legalidade e a retroatividade. Ele só pode ser condenado por uma ação ou omissão se no momento que ele cometeu já fosse considerado algo que o direito deveria ser aplicado, tá certo, gente? Artigo 10. Direito à indenização. Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado por erro judiciário. Se por erro judiciário uma pessoa for condenada e a sentença já transitada em julgado e ele cumprir, ele tem o direito de ser indenizado. Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra
e ao reconhecimento de sua dignidade. 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. A proteção da honra e da dignidade da pessoa humana. Esse reconhecimento dentro da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Artigo 12. Liberdade de consciência e de religião. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. Pergunta de prova, pergunta de concurso, esse artigo aí. 2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. 3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unicamente às limitações prescritas pela lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde e a moral públicas, ou os direitos ou liberdades das demais pessoas. Então, até a própria limitação da lei, tá certo? Daquilo que é prescrito pela lei, ele deve ser feito em razão de proteção da segurança, da ordem, da saúde ou dos direitos e liberdades dos demais. 4. Os pais e, quando for o caso, os tutores têm o direito a que seus filhos ou pupilos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Então, cabe aos pais essa educação religiosa e de acordo com aquilo que lhes aprouver, as suas próprias convicções. Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas às responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar a. O respeito aos direitos ou a reputação das demais pessoas. B. A proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde ou da moral públicas também. Então, não podemos estar sujeitos à censura, mas existe uma responsabilidade que está fixada nos limites da lei e que deve assegurar, tá certo? O respeito dos direitos, a reputação das pessoas, assim como também a proteção da segurança nacional, da ordem, da saúde e da moral pública. 3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por qualquer outro meio destinado a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. 4. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para a proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2. 5. A lei deve proibir toda a propaganda a favor da guerra, bem como toda a apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Artigo 14. Direito de retificação ou resposta.
Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas, emitidas em seu prejuízo por meio de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer pelo mesmo órgão de difusão sua retificação ou resposta nas condições que estabeleça a lei. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras responsabilidades legais em que se houver incorrido. 3. Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou de televisão deve ter uma pessoa responsável que não seja protegida pela imunidade nem goze de foro especial, do direito de retificação e do direito de resposta, também em comunhão, com aquilo que traz para a gente a nossa Constituição. Artigo 15, direito de reunião, atenção também. A gente vê muito nas questões de concurso, tá certo? A menção a esse artigo. E a gente vai encontrar ele tal qual, geralmente as respostas, elas estão idênticas ao que está no próprio artigo da lei, tá certo? Direito de reunião. É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei e que sejam necessárias numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas. Mais uma vez também, conforme aquilo que a gente encontra na nossa Constituição. Artigo 16, da liberdade de associação. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza. 2. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei que sejam necessárias numa sociedade democrática no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas. 3. O disposto neste artigo não impede a imposição de restrições legais e mesmo a privação do exercício do direito da associação aos membros das Forças Armadas e da Polícia. Todas as pessoas têm o direito de associar-se de forma livre, seja ele por fins ideológicos, desportivos, religiosos, econômicos, trabalhistas. Aí a menção, a proteção do Pacto de São José da Costa Rica a essa liberdade de associação. E esse exercício não pode sofrer, uma limitação que seja e deve estar sujeito àquilo que está previsto na lei, tá certo? Visando uma sociedade justa, democrática, sem discriminação. Artigo 17, da proteção à família. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado. 2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e de fundarem uma família, se tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas leis internas, na medida em que não afetem o princípio da não discriminação estabelecido nesta convenção. Eu falei para vocês, gente, de como é importante a gente analisar o Pacto de São José da Costa Rica à luz também daquilo que estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mais uma vez, a gente encontra aqui no artigo da proteção à família aquilo que foi dito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A proteção, a Constituição, a família como algo importante para a humanidade, para a sociedade, elemento fundamental da sociedade e essa proteção. 3. Igual como a gente vê também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos contraentes. 4. Os Estados-partes devem tomar medidas apropriadas no sentido de assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamento, durante o casamento e em caso de dissolução do mesmo, a igualdade, Em caso de dissolução, serão adotadas disposições que assegurem a proteção necessária
aos filhos, com base unicamente no interesse e na convivência dos mesmos. Quinto, e não menos importante, a lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do casamento como aos nascidos dentro do casamento. Artigo 18, direito ao nome. Toda pessoa tem direito a um prenome e ao nome de seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular toda a forma de assegurar a todos esses direitos mediante nomes fictícios, se for necessário. Artigo 19, direito da criança. Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado. Artigo 20 do direito à nacionalidade. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não tiver direito a outra. É importante a gente se ater aqui no artigo 20. Eu já vi questão de prova que ela traz para a gente que a gente vai ter direito à nacionalidade do estado onde estivermos domiciliados. Atenção, o que o pacto faz menção é que nós temos direito à nacionalidade do estado em cujo território nós temos nascido. Atenção aí no artigo 20, ok? 3. A ninguém se deve privar arbitrariamente da sua nacionalidade nem do direito de mudá-la. Artigo 21 do direito à propriedade, tá certo? Toda pessoa tem direito ao uso e ao gozo de seus bens, a lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social. 2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de indenização justa por motivo de utilidade pública ou de interesse social, e nos casos e na forma estabelecida por lei. Quem está aí afiado no direito constitucional vai tirar de letra. 3. Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem devem ser reprimidas pela lei. Do artigo 22, direito de circulação e de residência. Toda pessoa que se ache legalmente no território do Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais. 2. Toda pessoa tem direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do próprio. 3. O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser restringido, senão em virtude da lei, na medida do indispensável numa sociedade democrática para prevenir infrações penais ou para proteger a segurança nacional, a segurança ou a ordem pública, a moral ou a saúde pública ou os direitos e liberdades das demais pessoas. 4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também ser restringido pela lei em zonas determinadas por motivo de interesse público. 5. Ninguém pode ser expulso, atenção, do território do estado do qual for nacional, nem ser privado do direito de nele entrar. 6. O estrangeiro que se ache legalmente no território do estado parte nesta convenção só poderá ser dele expulso em cumprimento de decisão adotada de acordo com a lei. Eu vou pedir para vocês agora uma atenção especial voltada agora para essas últimas 3 partes do artigo 22, que trata do direito de circulação e de residência, tá certo? É muito importante, cai muito em prova, e são pegadinhas que a gente não vai cair, porque a gente vai estar antenado com aquilo que a lei trouxe para a gente. Toda pessoa tem direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns, conexos com delitos políticos e de acordo com a legislação de cada estado e os convênios internacionais. 8. Em nenhum caso, atenção, em nenhum caso, o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco da violação por causa da sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou opiniões políticas. E por último, e o que mais cai em prova, 9, é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. No artigo 23 dos direitos políticos, todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades:
De participar na direção de assuntos públicos diretamente ou por meio de representação livremente eleitos. B. De votar e ser eleito em eleições periódicas autênticas realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores. C. De ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país. 2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação por juiz competente em processo penal. Os direitos políticos, quando mencionados no Pacto de José da Costa Rica, São José da Costa Rica, esse José, né, direção, eles trazem para a gente, tá certo, essa participação importante em uma sociedade democrática, tá certo, que a gente vê como finalidade principal do legislador. Assim como também em outros tratados internacionais a gente vai ver essa vontade da sociedade justa, igualitária e sem discriminação, o acesso a todos e até as limitações que são impostas, elas devem ser todas baseadas na lei, sem qualquer distinção que possa ser feita. O artigo 24 é uma prova disso, é uma consequência disso, ele diz pra gente a igualdade perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito sem discriminação à igual proteção da lei. A gente vai agora, encerrar fazendo a menção ao artigo 26, tá certo? Que é o que eu falei para vocês, que ele traz direitos de segunda geração, normas programáticas a respeito dos direitos da segunda geração. Os Estados partes comprometem-se a adotar providências tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires na medida dos recursos disponíveis por via legislativa ou por outros meios apropriados. Ainda tá certo? Acho que dá tempo para a gente fazer aqui, antes de encerrar o bloco, uma menção ao artigo 27. Ele traz para a gente quando for o caso de suspensão de algumas garantias que são elencadas para nós dentro do Pacto de São José da Costa Rica. O direito de suspensão, ele traz para a gente que na hipótese de guerra, perigo público ou emergência que ameaça a independência ou a segurança do Estado de forma temporária, não permanente e com data fixada para que se encerre a suspensão, nós temos alguns direitos que vão poder ser suspensos. A gente vai encerrar aqui a nossa aula e eu vejo vocês na resolução do exercício. Vamos gabaritar o Pacto de São José da Costa Rica, a gente vai arrasar na prova.